Olá, queridos acadêmicos, você que gosta de teologia, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui você tem uma aula toda semana, uma aula especial para você de teologia. Eu quero, nesse momento, convidar você para estudarmos o assunto de liderança cristã. Nós vamos fazer uma introdução hoje desse assunto abençoado. Vem comigo. Primeiro, nós temos que trabalhar a questão de conceituação. O que é conceituar algo? É definir e explicar o sentido de alguma coisa. Se você fizer uma pesquisa aí no seu navegador, por exemplo, no Google Chrome, você vai ver que surgirá pelo menos aí aproximadamente para a palavra líder, cerca de 8.820.000 resultados. Já em inglês, a palavra liderança aparece 157 milhões de resultados a respeito desse assunto. Então, na internet, nós temos uma vasta gama de assuntos, de arquivos, de estudos, trabalhando essa temática da liderança cristã e da liderança de modo geral também. O líder e o mundo contemporâneo. Então, liderar no século XXI é uma questão de atualizações constantes. Então, o líder que não sabe ou não consegue definir a realidade não tem relevância para os dias atuais. Em Mateus capítulo 9, versículo 36, nos diz que Jesus via a multidão, ou seja, ele conseguia enxergar, ele tinha visão. Não é apenas você ter dois olhos, mas você conseguir ter a visão do ambiente aonde você está. Hoje fala-se muito de líderes locais, que é a união de global com local. Ou seja, se você é um líder, você precisa ter uma visão ampla, uma visão global, mas aplicar aonde você está liderando. Uma frase aqui para você refletir, que nada muda sem liderança. Reclamar não muda a situação, liderança sim. Sabe aquelas pessoas que reclamam demais do seu departamento, da sua igreja, do seu local de trabalho, e é líder, está liderando ali, mas não entendeu a importância da sua liderança. Ou seja, é importante que você compreenda que reclamar não adianta. Agora, as suas atividades, a sua influência enquanto líder pode mudar o cenário aonde você está. O líder cristão e a espiritualidade. A liderança cristã ela faz uma mescla de habilidades naturais com as espirituais. Então não adianta ter apenas dons naturais e esquecer-se do lado espiritual. Tem até aí a figura do candelabro justamente tratando a respeito disso, da iluminação do Espírito Santo na sua liderança. Então, o princípio geral de liderança é que só podemos influenciar e liderar os outros até o ponto a que nós mesmos chegamos. A gente pode observar essa questão até nos líderes que se auto-intitulam líderes, influenciadores, que por vezes se colocam como um líder que vai trazer um sucesso muitas vezes até, como é que eu posso dizer, um sucesso misterioso, milagroso, mágico. Só que esses líderes nem eles mesmos alcançaram os lugares que eles estão querendo levar alguém. Então, liderar é você conduzir alguém, é você trabalhar essa pessoa para que ela alcance o lugar aonde você também já tem alcançado. Uma frase aqui para nossa reflexão: o chefe manda, o líder ensina. O chefe tem subordinados, o líder tem seguidores. Sabe aquelas pessoas que quando encontra a sua liderança, diz assim, e aí meu chefe? Você já deve ter visto isso, né? Eu não concordo com essa expressão. É muito mais elegante, é muito mais honroso você chamar alguém de líder. Ou seja, e aí meu líder? Olá meu líder. Por quê? Porque o chefe ele tem essa conotação de alguém ditador, de alguém que está ali, mas está impondo as suas próprias vontades. Não está desenvolvendo habilidades, mas está desenvolvendo uma obediência cega, uma obediência que muitas das vezes ela é pautada na imposição, na coação, e isso não é interessante. Sejamos líderes. O líder cristão e a dependência. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse aos seus discípulos, sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, Jesus ele estava colocando justamente a importância do discípulo compreender e entender que ele é alguém dependente totalmente de Cristo.
Então é inadmissível que o líder cristão ele paute a sua liderança sentindo-se autossuficiente em relação a Deus. Não, nós somos dependentes de Deus, nós somos dependentes das pessoas que lideramos. Então, quando o líder compreender essa poderosa verdade, ou seja, a dependência, ele amará ainda mais a presença de Deus e das pessoas em seu ministério. Então, Jesus ele sempre dependeu do Pai. Ele disse lá em João capítulo 4, versículo 34, o seguinte: a minha comida e a minha bebida são fazer a vontade do Pai. Então, as necessidades básicas do líder são atendidas à medida que ele fizer a vontade de Deus, e isso já é gratificante demais. Então, querido líder, entenda a importância da relação de dependência entre você e os seus liderados. Vamos trabalhar agora os fundamentos bíblicos para a liderança cristã. Tem uma frase aqui de Eugene Peterson que diz o seguinte: coma este livro. É a minha metáfora preferida para abordar a leitura de nossas escrituras sagradas, formativamente. Isto é, de modo que o Espírito Santo faça uso delas para formar Cristo em nós. Então, o Eugene Peterson ele trabalha essa ideia de você comer a Bíblia Sagrada, ou seja, ler, examinar, estudar, para que isto forme o caráter de Cristo em você. Então, nós não estamos interessados em aprender mais, ou seja, estudar a Bíblia meramente intelectual, e sim em nos tornar mais parecidos com Cristo, mais com os princípios do discipulado cristão. Esse é o nosso objetivo ao crescer e aprender. O manual da liderança cristã é justamente a Bíblia Sagrada. A Bíblia ela é o mais extraordinário manual de liderança que temos em nossa disposição. É claro, né? Existem vários postulados de liderança, vários estudos, pessoas que se gastaram estudando a liderança como ciência, mas os princípios de estudo, os princípios formativos da liderança cristã, eles estão introduzidos e estão na palavra de Deus. Então, em suas páginas estão milhares de exemplos de homens e mulheres que não foram perfeitos, mas que realizaram grandes obras através do poder de Deus. Então, eu costumo dizer que a Bíblia Sagrada, a mesma que relata Davi, um homem segundo o coração de Deus, é a mesma que relata o adultério de Davi. A mesma palavra que relata Samuel ungindo reis é a mesma Bíblia que relata que os filhos de Samuel não seguiram propriamente dito os passos de seu pai. A mesma Bíblia que relata, por exemplo, um Moisés que foi grandemente usado por Deus, não esconde que Moisés assassinou um homem. Então, assim, a Bíblia ela é extraordinária, mostra erros e acertos dos homens de Deus. O primeiro líder que a Bíblia Sagrada contextualiza como alguém que fez a diferença é Moisés. Ou seja, nós temos na vida de Moisés alguns princípios e valores que nós precisamos observar hoje. Por exemplo, ouvir conselhos. Aqui em Êxodo, capítulo 18, e o versículo de número 27, nós temos o conselho de Jetro, que era o sogro de Moisés. Jetro, ele diz para Moisés o seguinte, Êxodo capítulo 18, e o versículo de número 20. Diz assim, ó, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Jetro, em todo o capítulo 18, ele vai dar conselhos a Moisés. Deixa eu voltar um pouquinho aqui com você para o versículo de número 15, Êxodo 18, e o versículo de número, por que não 14, né? Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde. Então, todo o povo vinha consultar a Moisés desde a manhã até a tarde. Então, disse Moisés a seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Então, ou seja, sabe aquele tipo de líder que ele já é um líder ativista? Ah, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que liderar, eu tenho que atender todo mundo. Você não vai conseguir atender todo mundo. Você precisa ouvir conselhos, senão você vai desgastar-se. Você vai perder as suas forças, suas energias, daqui a pouco nem querer liderar, você não quer mais. Aí Moisés disse assim, quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu, como todo este povo que está contigo,
porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Então, o líder sozinho ele não consegue liderar. Você precisa ouvir conselhos. Segundo, treinar os liderados. Agora sim, Jetro disse para Moisés: declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar. E tu, dentre o povo, procura homens capazes. Moisés deveria treinar homens, Moisés deveria escolher homens para que estes pudessem também compartilhar do trabalho de Moisés, ou seja, uma equipe ministerial para auxiliar Moisés. Jetro também ensinou a Moisés a escolher com critérios. Que homens seriam esses que seriam escolhidos? Homens capazes, versículo 21, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza e põe-nos sobre eles por maiorar de 1000, maiorar de 100, maiorar de 50 e maiorar de 10. Então, ou seja, homens que liderariam uns 1000, outros liderariam 100, outros 50 e outros 10. Isso aqui dá uma reflexão também sobre capacidade de liderança, né? Estes homens liderariam conforme as suas capacidades de líder. Uma vida dedicada a servir. Então, Moisés ele foi educado para ser um rei, para ser um monarca do Egito, mas ele se tornou um servo, abriu mão do luxo do palácio para viver entre as tendas do deserto. Então, a igreja ela anda em busca de melhores métodos. Deus anda em busca de melhores homens. Então, que na verdade Deus está procurando é um homem, é alguém que ele possa usar tremendamente na sua obra. O segundo exemplo é Josué. Josué, para nós, é um exemplo de submissão a Deus. Aqui em Josué, capítulo 24, versículo 15, ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quão lindo é um líder que serve a Deus juntamente com a sua família e com a sua casa. Se alguém na sua família ainda não é evangélico, talvez você é um pai que tem um filho que está afastado, eu profetizo, você e a sua família estarão servindo a Deus. Distribuição das tarefas. Josué aprendeu com Moisés o segredo para liderar. Era a divisão das tarefas. Segundo, honrar o compromisso. No versículo 22 do capítulo 10, Josué, ele honra o compromisso que ele havia feito com Raabe. Então, o líder verdadeiro é aquele que honra a sua palavra e os seus compromissos. Agradecer aqui pela água, meu amigo evangelista Delson Pires está assistindo aqui a aula, participando, né? Me ajudando. Acessem as redes sociais dele, lá o Instagram, Adelson Pires Oficial. Lá tem uns livros muito bons, adquira o livro dele, muito bom. Deixa eu tomar uma água aqui, que o professor é humano também, né? Então, reputação é o que as pessoas dizem que você tem. Caráter é o que você realmente é. Talvez as pessoas conheçam a reputação e te julguem por isso, ou até te aplaudam por isso, mas o caráter é aquilo que você é de fato, no secreto, né? Prosseguindo, Davi é um dos exemplos de líder na palavra de Deus. Facilidade em fazer amigos, liderar pessoas, facilidade em magnetizar pessoas para um propósito, para um objetivo. Davi reconhecia a soberania de Deus, foi ele que se autopropôs a construir um templo para louvor e exaltação do nome do Senhor, e era um líder servo. 1 Reis 11, versículo 34, 36 e 38, classifica Davi como servo de Deus. O Senhor chega a dizer a Davi, meu servo. Jerusalém, que é a grande cidade, a cidade de maior impacto religioso da história, é chamada de Cidade de Davi. Então, Davi ele foi um líder excepcional. Quem não tem o que fazer, sempre vai querer que você faça o mesmo que eles. Então, sempre que alguém que não tem propósito, que não tem objetivo, que não tem um norte, que não esteja trabalhando na obra de Deus, quando vê alguém que está empenhado, realizando algo, sempre vai querer desmotivar essa pessoa. Esse não é o princípio bíblico. O princípio bíblico é você trabalhar, se gastar pela obra de Deus. Exemplo maior de liderança, temos o exemplo de Cristo, do nosso Jesus. Ele amou os seus discípulos, os seus alunos até o fim. Jesus ele sabia que tinha um grande poder, mas não usou dessa autoridade para coagir seus discípulos. Ele não forçou ninguém a segui-lo. Seus discípulos o seguiram porque de fato ele era um líder e é até hoje. Jesus ele nos mostra em João capítulo 13, versículo 4, a realização de um trabalho escravo. Quem é que lavava os pés dos seus senhores? Eram os escravos. E Jesus, estando à mesa com seus discípulos,
ele desceu até o último degrau da liderança, da humildade. Cingiu-se com uma toalha, pegou uma bacia, encheu de água, lavou os pés dos discípulos. Ele trabalhou o conflito entre as ideias e a prática da liderança. Pedro disse para Jesus: Mestre, tu não vais lavar os meus pés, eu não sou digno. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Porque Jesus estava mostrando que uma coisa é você trabalhar uma liderança apenas no campo das ideias, a outra é a prática da liderança. Ele precisava ensinar a Pedro a respeito disso. Ele trabalha a questão da teologia e a vida. Tem pessoas que têm um excelente discurso, mas isso não é corroborado com a sua vida. E Jesus disse aos seus discípulos: façam, eu vos dei o exemplo, sirvam, sejam servos, sejam escravos, trabalhem, se dediquem. Jesus ele fala em João 13,18, conheço os que escolhi. Jesus tinha um relacionamento íntimo com os seus discípulos. Ele conhecia os seus discípulos na particularidade. A liderança de Jesus me ensina que nós vamos ter momentos de traição. Jesus foi traído por Judas. Ou seja, por que você se entristece quando alguém não gosta de você, quando alguém não lhe respeita como líder, quando alguém lhe apunhala pelas costas? Você quer desistir por quê? Faz parte da liderança. Jesus é o nosso modelo. E amor. O amor nos ensina a servir sacrificialmente alguém. Servir a obra de Deus com amor, com gratidão, se doando de fato. Liderança no Novo Testamento. Vamos prosseguir aqui na nossa aula. O Novo Testamento nos apresenta grandes fundamentos de liderança. Eu acredito que o principal fundamento da liderança no Novo Testamento é a liderança através do exemplo. Paulo ele fala para Timóteo: seja o exemplo dos fiéis. Então, quando algo está errado, é para ser corrigido, não para orar. Isso é até interessante porque nós que somos assembleanos, acho que você que está me assistindo talvez seja assembleano ou de uma igreja pentecostal, você vai perceber que tem muito isso nas nossas igrejas, né? Então estamos enfrentando um problema, vamos orar, vamos fazer uma campanha. É bom orar, jejuar, consagrar, mas no que tange a liderança, você foi chamado para fazer mudanças, para organizar. Eu costumo dizer que em liderança nós não fazemos manutenções, nós fazemos mudanças. Paulo colocou Tito na ilha de Creta justamente para colocar um presbítero em cada cidade da ilha de Creta para organizar a igreja de Cristo. Então você, líder, você foi chamado para organizar alguma coisa. Se algo não está bom, se algo não está dando certo, a culpa não é dos seus liderados. A culpa é sua. Você precisa se dedicar, você precisa utilizar-se da liderança para implementar e efetivar mudanças extraordinárias. Para finalizar, vamos falar da liderança no Novo Testamento, ampliando esse conceito, falando de que para liderar é preciso estar além da crítica. Paulo ele fala para Timóteo: seja o exemplo. Se alguém te questionar, conserva o modelo da sã doutrina. Para liderar é preciso ser exemplo na família. Paulo fala para Timóteo: aquele que não governa bem a sua casa, como é que vai governar a igreja de Deus? Não tem como dissociar a liderança da família da liderança eclesiástica. Primeiro Deus, depois família, depois a obra. Então, ou seja, é preciso ser equilibrado. Paulo fala: olha, o obreiro precisa ser alguém sóbrio, alguém que não perca o equilíbrio. E é preciso estar apto a ensinar. Se você está assistindo essa aula, chegou até aqui, é porque você está se qualificando, está se preparando para ensinar alguém, para crescer, para empreender no reino, para ensinar pessoas, para capacitar pessoas a serem líderes na casa de Deus. Finalizando com o pensamento de que a base da liderança não é o carisma pessoal, mas o caráter. Tem pessoas que, às vezes, até querem desistir da liderança porque não se acham carismáticas, não se acham pessoas capazes e confundem carisma com caráter. Carisma é a capacidade, são dons, são talentos, aquelas pessoas que são magnetizadoras, né? Eu costumo dizer que são pessoas que têm uma oratória cativante. Talvez você nem fale direito. Talvez eu esteja falando com alguém que está pensando em desistir da liderança só porque não se acha capaz. Mas se você tem caráter, você é um sério candidato a romper e a se tornar um líder eficaz. O que precisamos é de caráter, integridade e credibilidade. Isto fala muito mais alto do que o carisma. Mulheres que são líderes, mulheres como Miriam, Débora, Esther, Febe, Priscila, Lídia, muitas outras, foram grandemente usadas por Deus. Quais são os maiores desafios da liderança feminina? Eu estava conversando com
evangelista Delcio sobre isso, e ele levantou esse posicionamento justamente sobre o machismo. Muitos homens não acham que as mulheres são capazes de exercer posições ministeriais na igreja. Pelo contrário, gente, nós vemos que mulheres fizeram a diferença, mulheres que lideraram Israel, julgaram Israel, mulheres que tinham igrejas hospedadas na sua casa. E eu louvo a Deus pela sua vida. Talvez você seja uma mulher que está hoje recebendo essa palavra para exercer a sua liderança feminina aonde Deus colocou você. Quero aqui já agradecer a Deus pela sua vida. Você que chegou até o final dessa aula de liderança cristã, a primeira aula, serão mais aí 3 aulas abençoadoras para a sua vida. Fica comigo, vai ser bênção em nome de Jesus. Quero pedir a você para que você compartilhe essa aula, comente, se inscreva aqui no canal. É bênção de Deus para a sua vida. Até a próxima. Deus te abençoe.